Olá, vamos nos enriquecer mais do Evangelho? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, temos também um princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio de João, embora ele na sequência dos livros ele esteja depois, de Gênesis, mas cronologicamente a referência, cronologicamente no tempo eterno, o João se refere a um tempo anterior ao princípio de Gênesis 1. No princípio de João, capítulo 1, versículo 1, Deus não havia criado nada ainda. Só havia Deus, e o seu verbo, a sua palavra, que era ele mesmo, pleno, autoexistente, pleno em si mesmo, grandioso. E aí, no princípio de Gênesis, ele então começa a criar os céus e a terra, começa a criar o universo e a terra. Então, o princípio de João, ele vai do princípio de Gênesis, quando Deus começa a criar, até a eternidade passada, tempo sem fim, que Deus existindo, se autoexistindo em si mesmo. Então, desde a eternidade passada, Jesus já era. E é isso que João estava falando no seu evangelho. Na nota ali inicial do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, ele falando sobre a genealogia, mostra até Davi e até Abraão, a origem terrena de Jesus. Mas já no capítulo 3 de Lucas, ele mostra a genealogia e vai até Adão, que é a criação do homem, apontando para a criação também, a criação de Cristo. A vinda de Cristo, apontando para a vinda de Cristo. Mas aí João mostra que ele já era antes de todas as coisas serem criadas, que ele já existia, ele é autoexistente, E é interessante a gente saber dessas coisas, fazer essa distinção, essa separação, para a gente entender o tempo e a que eles estavam se referindo. João, quando ele saiu da ilha de Patmos, da prisão, ele ficou lá por 4 anos, após a morte dos demais apóstolos, João foi preso e quando ele saiu ele teve acesso aos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ele foi o último a escrever o evangelho e ele viu que não tinha assim referência à divindade, uma ênfase com relação à divindade de Cristo, e aí o seu evangelho foi escrito com essa ênfase. Ele teve a percepção de entender, de perceber a divindade de Cristo. Nos outros evangelhos talvez tenha sido assim, uma referência simples, mas ele foi enfático, ele mostrou durante ali todo o seu evangelho esse aspecto da divindade de Cristo, que ele já era autoexistente antes da criação de todas as coisas. E quando ele saiu lá da ilha de Patmos, ele foi para Éfeso, e na época, com a morte dos apóstolos, dos demais apóstolos, e por ele estar preso, já estava começando a ser introduzido ensinamentos, filosóficos, pessoas muito versadas nos conhecimentos filosóficos, e se introduziram no meio dos irmãos, como supostos convertidos, e começaram a introduzir outros ensinamentos, e está ali mais com relação às coisas assim terrena, e a questão de Jesus Cristo, sendo de certa forma banalizado por essas questões, de filosóficas, de ensinamentos filosóficos, questão da origem das coisas. E aí João, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 1, ele
ele enfatiza, né, ainda mais essa questão aí, essa percepção dele com relação à origem de Cristo, né? E aí ele diz aí, na primeira epístola, no capítulo 1, o que era desde o princípio, que é o princípio que ele falou lá no Evangelho, que já era, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, e o que temos visto e os nossos olhos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Então, aquele ser que estava lá na eternidade, né, antes de todas as coisas, agora foi ouvido, foi visto, foi contemplado, né, e foi tocado com as próprias mãos deles, com as próprias mãos dos apóstolos. Né? E isso sendo transmitido, que nós também podemos tocar, né? Podemos ver e ouvir. E a vida se manifestou e nós a temos visto. A vida se manifestou e nós a temos visto. Versículo 2. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, João aqui enfatiza que ele já era desde o princípio, né? Que eles ouviram, viram com os próprios olhos, que eles contemplaram e aquele que eles apalparam. Era o verbo da vida que já era desde o princípio anterior a todas as coisas. Que maravilha, né? Quanta coisa rica, maravilhosa que nós podemos desfrutar na Escritura, no Evangelho. E somos gratos a Deus, né, por receber ajuda, orientação dos irmãos que estão à nossa frente, que estão mais no nível assim de contemplação, de experiência, né, de apalpar mais o verbo da vida e transmite a nós, e nós podemos também ter o privilégio de transmitir a outros as riquezas insondáveis de Cristo, suas riquezas insondáveis, né? Que tenha sido útil para você. Se inscreve no canal, tem muita coisa ainda interessante para a gente aprender, desfrutar junto. Que a bênção de Deus em Cristo esteja sobre nós. Um abraço e até o próximo.